Boa noite, irmãos. Queridos, a gente hoje inicia aquela que eu acredito que será a nossa última série de reflexões nesse ano antes do período do Advento. E para esse primeiro papo, eu gostaria de convidar você a abrir comigo sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 30, versículo 1. Isaías, capítulo 30, versículo 1. Isaías 30, 1. Diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Hanes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Versículo 18. Versículo 18 diz assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que eu lhe ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Jesus querido, a gente se volta mais uma vez para a Tua Palavra, buscando nela direção, buscando nela sabedoria e discernimento espiritual. Jesus Cristo, nós estamos vivendo um período muito importante aqui no nosso país, um período em que cada um de nós, independente dos seus posicionamentos políticos, espera, anseia, deseja e especialmente nós, o Teu povo aqui congregado, oramos, Jesus, pela reconstrução do nosso país. Nos ajuda, Jesus, nos dá discernimento espiritual profundo das questões que nós estamos vivendo na nossa nação, e nos ensina como nós, como portadores do Evangelho, como servos, em primeiro lugar, do Teu reino, como participantes, em primeiro lugar, da pátria celestial, como, em primeiro lugar, cidadãos no Seu governo, como nós podemos ser uma bênção aqui. Nos ajuda, essa é a nossa oração. Nós não estamos aqui orando da boca para fora, mas esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos assim, Jesus, seu nome. Amém. Amém. Eu não sei se você notou, se você teve tempo para reparar, mas esse ano nós tivemos Copa. Esse ano a gente teve Copa, Daniel, por incrível que pareça. E por que eu digo isso? Porque parece que a Copa foi há 1 milhão de anos atrás. Parece que a Copa foi, jogada no período mesozoico ainda. Mas não foi. Foi mais ou menos ali por julho desse ano. Eu me lembro que quando eu era criança, o nosso país vivia um estado de euforia com a Copa até o final do ano. No Natal ainda a gente estava falando da Copa, comentando futebol, pensando no Campeonato Brasileiro. E nesse sentido tem um aspecto muito positivo acontecendo na nossa nação nos últimos anos. Nós estamos passando por um período importante, talvez único, de politização do nosso país.
onde as pessoas estão realmente interessadas no que acontece na vida pública. Por exemplo, antigamente a gente não sabia quem eram os homens que vestiam a toga do Supremo, não é verdade? Mas hoje a gente fala no nome deles com a maior proximidade, eles são nossos amigos, a gente comenta o nome do Toffoli assim na janta, é normal, né? A gente fala dos nomes das pessoas que ocupam ministérios com uma envergadura tremenda. Parece que cada brasileiro começou a entrar de fato no cenário político do nosso país. E isso é muito bom. Nós estamos muito felizes de ver isso acontecendo. Todavia, tem um aspecto negativo também, que é a crescente polarização no nosso país. O fenômeno que vem acontecendo em outros países do Ocidente, e as tendências sempre das pessoas confundirem o debate político das ideias com o debate de pessoas. Né? É sempre fácil a gente pessoalizar e passionalizar a conversa política. E como, rapaz, eu venho de uma cidade interior. O meu pai, ele pertence a um lado da política da cidade. Lá tem dois lados. A família da minha esposa pertence ao outro lado da política. E toda eleição municipal é a mesma coisa. As famílias não se falam. As famílias não jantam juntas, não almoçam. Elas rompem a comunhão, porque você está de um lado e eu estou do outro lado. É um negócio assim totalmente agressivo, é fla-flu total e é clima de ódio. No interior a gente já vive isso há muito tempo. O engraçado é ver esse sentimento replicado em nível nacional. É ver amizades estremecidas no período da eleição presidencial. O engraçado é ver essa passionalidade do período eleitoral lá da nossa província interiorana replicada agora numa escala de milhões e milhões e milhões de pessoas. Na França, na Argentina, nos Estados Unidos tem acontecido movimentos semelhantes. A perda de força dos candidatos e dos discursos mais próximos ao centro, o ganho de força e tração social dos discursos mais de extremo espectro político, seja de direita ou de esquerda. Então, nós estamos num período importante. E eu sonhava e desejava, sempre pensei no começo do ano, quando eu me programei para fazer essa série, falei assim, rapaz, vou fazer essa série depois das eleições. Porque a gente está vivendo um crescente, né, espírito de animosidade diante da eleição. Então, depois das eleições, eu acho que o clima vai estar mais tranquilo para a gente falar um pouco sobre isso. Mas eu me enganei, me equivoquei completamente, porque os ânimos ainda estão, obviamente, à flor da pele quando a gente fala que o assunto é política. Escrevendo para a New York Times no contexto das eleições de meio mandato nos Estados Unidos, Timothy Keller disse o seguinte: os cristãos não podem fingir que podem transcender a política e simplesmente pregar o Evangelho. Aqueles que evitam todas as discussões políticas e engajamento político estão essencialmente apoiando o status quo, a maneira como as coisas estão agora. As igrejas americanas do início do século XIX, que não se pronunciaram contra a escravidão, fizeram isso porque não queriam fazer aquilo que hoje nós chamamos de se enfiar na política. Mas, ao se calarem, elas estavam apoiando a escravidão. Não ser político é ser político. Ou seja, nós não temos mais um espaço seguro no qual a gente pode falar assim, realmente, eu sou cristão, eu não me envolvo em política. Porque quando a gente diz isso, nós estamos apoiando a maneira como as coisas estão. E isso é um tipo de posicionamento político. Ou seja, quando a gente fala sobre política, a gente está falando do quê? Para os antigos gregos, o termo política vem de polis. E o que era a polis? Era a cidade-estado grega antiga. Tudo o que acontecia na polis era vida política. Então, desde o momento em que você sugere que um buraco na sua rua seja reparado, até o momento em que você nota uma disfunção no sistema de ensino da escola pública do seu filho e alerta o diretor, ou se você dá o lugar no trânsito, tudo aquilo que eu e você fazemos dentro da polis, no contexto público, tudo isso é vida política. Nós, como diria Aristóteles, somos seres políticos. Você junta 2, 3 pessoas num lugar, logo elas vão começar a discutir para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, quem será o nosso líder, como ele será eleito, e todas essas são questões eminentemente políticas.
Talvez o que a gente tenha que fazer é desdemonizar um pouco a política, para entender que quando nós criticamos a política, quando nós detonamos, fulano de tal é muito político, nós estamos dizendo que ele é um mau político, que ele faz as coisas do jeito errado, que ele usa poder como não deveria, que ele se beneficia da posição como não deveria. Mas obviamente que quando você propõe, por exemplo, lá na sua casa, uma programação para o sábado à noite, que não é só para você, mas é para toda a família, você está fazendo aquilo que Aristóteles chamaria, obviamente, de política. Você está fazendo o quê? Você está tentando instituir alguma coisa que é válida para as pessoas que estão ali. E isso é vida política. O livro de Isaías, ele trata dessas questões, e ele aborda essas questões num período muito crítico da história de Judá. A gente está mais ou menos aí nos anos 740, 730 a.C. E, como você sabe, o Reino do Sul já tinha se separado do Reino do Norte. E agora o Reino do Sul, ele vive um período muito esquisito. Por quê? Porque o Reino do Sul era um paizinho minúsculo ali, na região da Palestina, e começou a se levantar no cenário político internacional três grandes potências militares: a Síria, a Babilônia e a Pérsia. Esses três reinos começaram a aumentar seus exércitos, seus cavalos, seus cavaleiros, e começaram uma política muito agressiva de expansão dos seus limites. Ou seja, tanto a Babilônia quanto a Pérsia quanto a Síria começaram a conquistar os povos ao redor, vendo quem se tornaria o maior reino daquele momento. Exatamente nesse momento histórico, Isaías recebe um relato de que forças assírias estavam vindo do leste. Ou seja, em alguns dias, em alguns meses, mais cedo, mais tarde, a capital seria invadida ou sofreria algum tipo de ataque dos assírios. E é justamente aqui que os nossos pés pisam quando nós pisamos no capítulo 30. Por quê? Porque diante desse perigo internacional, o que Judá vai fazer? Essa é a pergunta do profeta. Diante desse perigo de uma invasão internacional, de soldados, de exércitos, de morte, diante disso tudo, o que o povo de Deus vai fazer? Nós sabemos que Israel deveria ter sido desde o princípio uma teocracia. O que significa uma teocracia? Uma nação na qual Deus é o soberano, Deus é o rei, Ele é aquele que governa. Governa como? Governa por meio da sua lei, da sua palavra. Ou seja, se Israel não tivesse se desviado dos seus caminhos, ele seria governado diretamente pelo Senhor por meio da sua palavra. Mas nós sabemos que lá em 1 Samuel 8, quando Samuel já era um decano avançado em dias, e os seus filhos não eram tão habilidosos politicamente quanto ele, os anciãos de Israel se voltaram para ele e disseram assim: Samuel, a gente quer ser como todas as outras nações, a gente quer um rei. Ele falou assim: mas como assim, gente? Deus já governa aqui. Não, a gente não quer nada disso, a gente quer um rei, cara, uma coroa na cabeça, uma dinastia, a gente quer todo aquele negócio, a gente quer ser uma monarquia. Beleza. Quando Samuel foi falar isso com Deus, Deus falou aqui para ele: Samuel, fica tranquilo, não fica triste, é a mim que eles estão rejeitando, é o meu governo que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão tirando do cenário. E de fato o que aconteceu ao longo dos livros históricos é que o olhar do povo se desviou do Senhor. Você pode notar que existe um padrão muito, digamos assim, muito assintoso nos livros históricos, desde Josué, passando por Juízes, até o final de Crônicas, que é o seguinte: quando o rei era temente a Deus, o povo temia a Deus e tudo ia bem. Quando o povo era idólatra, quando o rei era idólatra, o povo era idólatra. Ou seja, a nação começou a colocar o rei no lugar de Deus, pouco a pouco, pouco a pouco. E justamente nesse momento aqui, Deus vira e fala assim para os judeus: mais uma vez vocês estão fazendo isso comigo, mais uma vez, porque a ameaça internacional está vindo e vocês nem sequer oram, vocês nem me buscam, vocês já vão direto para o Egito fazer um pacto com o faraó pedindo a proteção deles. Isso para juntar pecado sobre pecado. Por que pecado sobre pecado? Provavelmente o profeta está fazendo uma referência ao tempo em que Acaz, ele fez uma aliança com a Síria, porque estava sendo premido nas suas fronteiras por Israel e pela Síria. Então, no passado,
o povo de Judá já teve uma escolha para fazer: confiar em Deus ou confiar em alianças políticas. Confiar em alianças políticas. Novamente eles têm uma escolha para fazer: confiar em Deus ou confiar em uma aliança política com o Egito. Confiar em uma aliança política com o Egito. Se você dá uma olhadinha no capítulo 31, Deus vai falar assim: vocês montam uma aliança política com o Egito e para mim vocês nem olham. Tipo assim, ninguém nem cogitou. Mas gente, a gente é o povo de Deus, né? Que tal a ideia da gente orar e confiar em Deus? Ninguém nem pensou nisso. Todo mundo só viu a possibilidade da aliança política. O profeta quer mostrar que aquele povo havia esquecido sua identidade básica como povo de Deus e havia incorrido naquilo que nós chamamos de idolatria política: substituir Deus por atores ou pelo jogo político de maneira geral. É muito tentador a gente falar assim: Jefferson, esse sermão não tem nada a ver, isso tem 700 antes de Cristo, a gente está agora no século 21, a gente não é idólatra mais, a gente não fica mais caindo, né? Não, será, meus irmãos? Você por acaso ouviu alguém dizer assim nesses dias de eleição: se o meu candidato não for eleito, nós estamos perdidos, o Brasil vai virar uma Venezuela, vamos morrer de fome, eu vou embora do Brasil? O Brasil vai acabar, porque um candidato não vai ser eleito. Ou então, se outro candidato for eleito, aí esse país afunda de vez na violência, na intolerância, nós vamos perder a esperança, os pobres vão morrer de fome, a economia vai afundar, tudo vai ao de mais pior, e eu vou embora do país. Vocês notam que por trás desses discursos de se o meu candidato não for eleito, o mundo vai acabar e eu vou embora do país, existe ao mesmo tempo uma confiança suprema no seu e no meu candidato? A gente consegue notar que por trás desses discursos existe uma pitadinha de uma pretensão de que o meu candidato, seja ele qual for, ele é o salvador da pátria e vai resolver todos os problemas da nação. Vocês conseguem perceber comigo que esse discurso, ele não deveria absolutamente estar na boca de um cristão que sabe que a única esperança de uma nação é o Senhor? Mas a gente ouviu muito isso, e talvez a gente tenha falado isso. Um dos sinais de que há um ídolo na nossa vida é de que nós acreditamos que o nosso futuro depende desse ídolo. É quando você vira e fala assim: eu amo tanto esse homem, eu não sei o que eu vou fazer se eu perder esse homem. Cara, isso é o ídolo do amor romântico. Você não consegue imaginar um futuro para você fora dessa relação. Isso é idolatria. Quando você diz: rapaz, está vindo uma crise aí, se eu perder o meu dinheiro, o que será de nós, da minha família, se eu perder o meu dinheiro? Quando você pinta esse cenário, isso é idolatria. Você está pensando, acreditando que o seu futuro está nas mãos do seu dinheiro, porque Ele é quem cuida de você. Você está dando, digamos assim, soberano governo da sua vida e o cuidado nas mãos do dinheiro. Nós fazemos isso também com política. E quais são os sinais da idolatria política? Quando as pessoas ficam com medo do futuro, caso o seu candidato não vença. O que será desse país que o candidato não vencer? O que será? Medo do futuro. Quando os seus líderes políticos perdem, eles experimentam não apenas um senso de derrota, mas experimentam uma tristeza profunda, um luto. Eu lembro, cara, que minha família uma vez apoiou um médico para ser prefeito lá em Tamonte. E aí, assim, era um médico de muitos anos, já atendeu o povo e tal, era muito querido do povo. E o meu avô na época falou assim: essa eleição a gente não precisava nem gastar o tempo das pessoas irem na urna, isso é bobagem. Eu tenho 40 anos de vida política pública, nunca vi um médico perder uma eleição no interior, isso não existe, ele vai ganhar. Mano, foi assim, aquele negócio, aquele caô da vitória, mano, ele perdeu. E eu lembro do olhar do meu pai, dos meus tios, quando o resultado saiu. Não era só do tipo: a gente perdeu, a gente ano que vem. Era uma coisa, cara, a família caiu num buraco de depressão, um mês. Era um negócio assim, ainda mais porque meu pai, meus tios perderam a aposta de tudo quanto é jeito. Apostou-se moto, apostou-se vaca, apostou os filhos, né?
a esposa, a sogra, então, 3 apostas, sogra, né? Alguém leva, pelo amor de Deus, né? Foi muito triste, porque de alguma maneira, aquelas pessoas acreditavam mesmo que todos os problemas do nosso município seriam resolvidos por fulano de tal. E fulano de tal não foi eleito. Quando existe um sinal de idolatria política, nós acreditamos que nossos partidos e políticas devem estar no poder. Caso contrário, o país vai desmoronar. A gente se recusa a admitir o fato de que nós temos algumas coisas em comum com o outro candidato. Nós nos concentramos nos pontos de desacordo. E tudo isso leva ao último efeito da idolatria política, que é a demonização do outro. Note que quando a gente começa com um discurso assim: se o meu candidato é que vai salvar o país, se o meu candidato é que vai pôr esse país onde ele tem que estar, e você, sabendo disso, não vota no meu candidato, isso não é só porque você está equivocado, é porque você é ruim, é porque você é mau, é você vil, você é uma pessoa do mal, é por isso que você não vota no meu candidato. E aí a gente começa uma demonização do outro e da posição política do outro, o que justamente não é política, porque política é um debate das ideias, é um confronto de opiniões. Alguns vão dizer que o Estado tem que ser maior, porque legal, outros vão dizer que o Estado tem que ser menor, legal, mas são só posições. Quando a gente sente uma pontinha de ódio lá no fundo de coração, porque fulano de tal pôs uma campanha para fulano de tal na rede social, que é dele, é ele que faz a gestão disso lá. Quando a gente sente um ódio ou um desprezo, provavelmente a gente tem que avaliar o nosso coração. Como é que isso impacta a nossa prática política? Em primeiro lugar, nós cristãos sabemos que devemos orar, mas não oramos. 1 Timóteo 2, 1-3, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade. Ou seja, a primeira coisa que um cristão faz em tempo de eleição é orar. Mas quando a gente está confuso pela idolatria política, a gente deixa de orar para militar. A gente assume o controle. Ao invés de render ao controle de Jesus Cristo, nós assumimos o controle. E nós acabamos nos engajando no tipo de militância que é sem crítica. Porque nenhum candidato, obviamente, representa a nossa fé integralmente. Nenhum candidato é capaz de representar, nem que ele fosse um candidato cristão. Talvez ele não representasse 100% das convicções dos cristãos brasileiros. Qual é o problema disso? Qual é o problema de eu dizer assim: eu até voto em fulano, mas eu tenho uma crítica severa com relação a isso daqui? Qual é o problema? Mas não é isso que a gente viu no Brasil nesse ano. A gente não viu as pessoas fazendo meia culpa de nada, ou ponderando nada, equilibrando nada. É assim: o meu candidato é o Salvador, o seu é o demônio, e você vota nele, então eu vou fazer uma sessão de descarrego em você também. O segundo sinal é que nós nos engajamos do jeito errado. Quanta discussão passional, quanta ofensa gratuita, quanta coisa feia a gente viu nessa eleição, quanta crítica indevida, quantas fake news e quanto crente dando mau testemunho. Meus irmãos, eu sinceramente não sei avaliar como vai sair a reputação da igreja depois dessa eleição. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer como é que a gente vai emergir desse momento político em que dentro de comunidades cristãs, pessoas deixaram de falar umas com as outras e se ofenderam publicamente em redes sociais por causa de um candidato que, meus irmãos, me ouçam por favor, é só um candidato político. O Evangelho tem que estar muito acima dessas questões, meus irmãos. O Evangelho tem que estar muito acima dessas questões. Eu não sei se você percebe isso, mas diante de um post de alguém que não vota no seu candidato, é perfeitamente possível não escrever nada. Acredita, eu fiz isso a vida inteira. É só tentar ver, fulano de tal está votando, joia, bacana, legal. Hoje a gente tem tanto acesso à informação,
que se o cara quiser saber das opiniões políticas do lado contrário, ele vai e pesquisa. Tem plano de governo na plataforma. Meus irmãos, quanta tristeza eu senti no coração nesse período de eleição como pastor dessa comunidade. Quanta tristeza, com sinceridade. Quanta amargura me trouxe essa eleição. Eu praticamente desisti de pregar essa série. Eu praticamente abandonei esse projeto. Só voltei a ele porque acredito que o Espírito Santo me moveu a isso. Porque a gente precisa, meus irmãos, de cura. Nós estamos no meio de um país rachado e dilacerado. E da onde virá a reconciliação, se não da igreja? Quem é que foi chamado para ser um pacificador? Quem é que foi chamado para ser aquele que apacenta e que traz paz aonde há guerra? Quem entre todos nós na sociedade fomos chamados a sermos seguidores daquele que reconciliou os homens, não com Deus apenas, mas uns com os outros por meio dos seus braços estendidos? Você e eu que somos cristãos. Mas como é que a gente vai fazer isso? Se a gente estiver nessa guerra completamente absurda de posições políticas dentro da igreja? Como é que a gente vai fazer isso se a gente estiver vivendo essa ilusão de que candidato A ou B? Meus irmãos, quem governa esse país é o Eterno. Não tenha dúvida disso. É nossa responsabilidade votar bem, pensar bem, mas no final das contas, Ele está regendo cada uma das nações nesse exato momento. Então não se engane. Se o seu candidato venceu, não ache que isso é a bala que matou o Kennedy. Não é. Se o seu candidato perdeu, não ache que é o fim do mundo. Não é. Isso é coisa de gente idólatra. Quem pensa assim são os pagãos que não conhecem o Eterno que governa. Nós cristãos não deveríamos nem falar essas coisas, porque é um péssimo testemunho. Nós deveríamos dizer assim, não, o Senhor fez a vontade dele, porque a igreja orou. Não orou? A igreja é comandada a orar, então eu acredito que a igreja orou. Então ótimo, então vamos seguindo com a vida, e que Deus abençoe aquele que está na cadeira, e que Deus retire da cadeira aquele que não se submete ao seu governo, porque nós cristãos somos submissos a um governo, enquanto ele se submete ao governo do Eterno. Meus irmãos, não tem crise. Se você está assim, vou sair do país, meu irmão, fica mais um pouco, para você ver o que o Eterno pode fazer numa nação que se arrepende da sua idolatria política. Fica mais um pouco. E se ajuda, se ajoelhando conosco, orando por esse país, despedaçado, quebrado, partido, machucado e ferido. Seja um pacificador no nome de Jesus. Seja um pacificador no nome de Jesus. Seja um pacificador no nome de Jesus. Leve a paz onde você for no nome de Jesus. Seja um portador da paz de Cristo em nome de Jesus. Seja um conciliador em nome de Jesus. Seja um pacificador. Para essa geração que sofria de uma intensa, profunda idolatria política, o Eterno se apresenta como o soberano, no versículo 15. E Ele faz um pedido, Ele faz um convite. Ele faz um convite ao povo dizendo assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, na confiança está o seu vigor. Mas Deus que convida o povo a se colocar debaixo do seu governo, como se dizendo assim: gente, para com essa bobagem de confiar no Egito, isso vai dar ruim. O Egito não pode fazer nada por vocês, o Egito é só homem. Vamos atinar com a cabeça, confiem em mim, eu sou Deus que posso cuidar de cada um de vocês no meio dessa tormenta. Venham, descansem em mim. Aí o próprio Deus diz assim: vocês disseram não, nós não queremos ficar sob o seu governo, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos ferozes. Deus mesmo faz o convite, e Ele mesmo sabe que o seu convite será negado, porque o coração do povo está comprometido com a idolatria política. Mas Ele afirma que por causa desse ato último de rebeldia, o povo vai sofrer bastante. O povo vai sofrer bastante. E nos versículos 18 a 21, o tema é o seguinte: quando vocês tiverem sofrido a ponto de entender que não se pode confiar nos homens, ao invés de confiar em mim, vocês se voltarão para mim, e eu serei o governador de vocês. Eu estenderei meu governo sobre vocês, eu abraçarei vocês, eu não rejeitarei vocês. Da mesma forma como Deus fez com Judá,
O Eterno convida todos nós, especialmente nós, a igreja que está em Cristo, para se colocar sob o governo generoso e justo do Eterno. Agora, Alistair McGrath, comentando da pregação de Jesus, ele diz o seguinte: o tema dominante da pregação de Jesus é a vinda do reino de Deus. Esse termo raramente é encontrado nos escritos judaicos do tempo de Jesus, sendo amplamente considerado um dos aspectos mais distintivos, mais diferentes da pregação de Jesus. E McGrath esclarece o seguinte: o termo grego traduzido como reino, basileia, não é uma geografia, é uma soberania, é um governo, um ato de governar. Então, aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está no coração de todos nós que permitimos que Deus governe sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre nós. Cada um de nós aqui é uma sede do reino de Deus. Cada um de nós aqui é uma embaixada do reino de Deus, porque Deus coloca o seu reino sobre homens e não sobre espaços geográficos. Ao mesmo tempo, viver no reino de Deus implica em não reconhecer nenhuma outra autoridade final senão o próprio Deus. Lembre-se que os cristãos foram mortos em grande parte na década de 80 do primeiro século e de 90 do primeiro século, porque eles se negavam a afirmar a divindade do César. E isso enfurecia os imperadores romanos. Eles diziam: como assim? Eu sou um Deus. Os cristãos falavam: não. Deus, Senhor, apenas Jesus Cristo, só Ele. Então você me ajoelha e adora, ou então Coliseu. Você me ajoelha e adora, então fogueira. Você me ajoelha, então decapitação. Traz o machado agora. Eu não vou me prostrar a nenhum outro Senhor, senão Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como isso muda nosso engajamento político? Como ser um cristão e viver sob o governo de Jesus Cristo, em primeiro lugar? Como isso muda a nossa percepção? Como isso muda o nosso jeito de fazer política? Em primeiro lugar, para o cristão, aquilo que define sua identidade é o Evangelho antes de qualquer outra coisa. Olhar para a política deve acontecer a partir do Evangelho, ou seja, é o Evangelho que deve conduzir meu entendimento do que a política é e de como eu devo me engajar na política. É muito fácil nós definirmos a nossa identidade falando assim: eu sou de direita, sou de esquerda, sou de centro alguma coisa, eu sou neoliberal, sou socialista e tal. Meus queridos, nós podemos ter até afinidades políticas, mas antes de tudo você é um discípulo de Jesus. É isso que te define. E qual é a diferença? A diferença é o seguinte: vamos lá. Se você torce para o Botafogo e o Botafogo é rebaixado para a Série B, o que isso acontece? Não vou falar do Flamengo, que o Hugo já olhou para mim. Não, fica tranquilo, vou falar do Flamengo então. Pode falar do Flamengo, Silas. Se você é flamenguista, porque vão achar que a implicação com o Botafogo não é. Se você é flamenguista e o Flamengo é rebaixado para a Série B, né? O que você faz? Você continua o quê? Torcendo pelo Flamengo, não é? Se ele é rebaixado para a Série C, o que você faz? Primeiro ele chora, mas depois continua, porque eu nunca vi um torcedor tão fiel, que leva tão a sério o emblema, como o flamenguista. Muito legal isso. O flamenguista, meu irmão, se o Flamengo fosse rebaixado para a Série Marte, ele dava um jeito de chegar lá e assistir a divisão inteira, todos os jogos, e comprava um pacotão de ingresso, sem crise nenhuma. Sabe por quê? Porque o time que a gente torce é uma questão de paixão. Mas a nossa posição política não é paixão e nem pode ser. Tem que ser uma questão de razão. Por isso, quando você vota em A e A se mostra um mau governante, você, por um compromisso com a sua própria fé, tem que rever a sua posição. E acabou. Não tem conversa, não tem blá blá blá. É isso sim e ponto. Porque nós cristãos somos definidos em primeiro lugar pelo meu comprometimento com Jesus Cristo. Vocês entenderam, gente? Qual é o ponto? O ponto é que em primeiro lugar você pertence a Jesus Cristo e é dele. E depois a sua filiação política.
Mas se um candidato, ou um partido, ou uma posição se mostra contrária às posições da sua fé, você tem que rever a sua maneira de ver e fazer política, sim. Tem sim. Porque nós não podemos cair nesse discurso de que a gente pode conciliar o que é inconciliável. Não dá. Isso é esquizofrenia, isso é loucura. É que nem espiritualidade pós-moderna, que o cara fala assim, eu sou cristão, kardecista, islamista e tal. Não dá, velho, não dá. Essas coisas não encaixam, entendeu? Não é igual Lego, que você vai colocando uma peça em cima da outra. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que se você votou em A nessa eleição, e A, com o tempo, revelar-se como uma posição que não é compatível com a justiça, com o amor do Evangelho, você pode e até deve mudar, sem crise. A sua fidelidade não tem que ser a um candidato ou a um partido, a sua fidelidade é a Jesus Cristo, seu único Senhor. Pronto. Todas as posições. Eu vou te falar uma coisa, eu já votei em quase todo o espectro político dentro do nosso país, desde quando eu tenho 16 anos. E eu mudo, não como um sinal de infidelidade, no meu entendimento, como um sinal de fidelidade a Jesus Cristo, meu único Senhor, meu único governador. Em segundo lugar, o cristão se engaja na política do jeito certo. Se nós não estamos idolatrando por partidos nem políticos, nós podemos nos engajar na política do jeito certo. Os cristãos devem estar envolvidos na política como uma forma de amar o seu vizinho, de promover o bem, de fazer o que é justo e reto na sociedade. Mas cuidado com a idolatria política. Por quê? Porque ela nos leva a uma postura agressiva. Ela nos leva, cara, a atitudes extremas. Ela nos leva a dizer coisas como se a gente estivesse discutindo coisas passionais. E não é assim que nós cristãos devemos nem podemos fazer política. Se, por exemplo, eu votei em fulano, votei no candidato X, aí fulano de tal votou no candidato Y, e a gente se encontra, fala assim, mas não, beleza, só para me informar, por que você está votando em Y? Estou votando nisso, beleza. Eu falo o quê? Beleza. Se ele me perguntar por que eu estou votando em X, eu falo, cara, porque no meu entendimento em X, PTO, piripororó, piripopá, pim-pom. Legal, joia, bacana. Agora a gente tem que ter muito cuidado, porque esse engajamento político pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Por exemplo, na história mais recente, nos Estados Unidos, o movimento dos direitos civis para mulheres, para negros, veio da igreja. Quem foi o maior porta-voz do movimento civil dos negros nos Estados Unidos? Martin Luther King, que era um pastor. Isso é muito legal, isso faz com que nós cristãos estejamos na hora certa, no lugar certo, defendendo as causas certas. Mas também pode ser que a gente se encontre num lugar equivocado. Semana que vem eu vou contar de uma pequena história de relacionamento entre Billy Graham e Nixon, que quase manchou definitivamente toda a carreira do evangelista Billy Graham. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que se engajar na política com cuidado. Último ponto: o cristão que se submete ao governo de Deus sabe dar um lugar adequado para a política na sua vida e na comunidade local. Quando a gente é liberto da idolatria política, nós sabemos que a idolatria, que a política é um meio e não um fim em si mesmo. E se nós cremos no governo de Deus, nossa visão da política muda e se torna mais equilibrada. Você quer ver uma coisa que eu tenho vivido nos últimos anos? Cada vez mais as igrejas têm cobrado dos seus pastores engajamento político. Tipo assim, pastor, o senhor vai ficar quieto diante do que está sendo falado? O senhor não vai falar nada? O senhor não vai subir no púlpito? Não vai se posicionar a favor de A, a favor de B? O senhor pode influenciar muitas pessoas? O senhor deveria falar alguma coisa? Lógico que ela está torcendo que eu fale o quê? Pelo candidato dela. Obviamente. Ninguém vai pedir que eu me posicione publicamente a favor de um candidato que não é o seu candidato. Joia, bacana. Só que é o seguinte, a Bíblia não é clara sobre como a igreja deve fazer militância política. Joia. Você pode notar que no Novo Testamento, João Batista denunciou os pecados da classe política e foi preso. Você pode notar que Jesus denunciou os pecados da classe religiosa, mas ele falou pouco sobre o cenário político do seu país. Será que Jesus estaria sendo omisso diante do cenário político de Judá do seu tempo?
Ou seja, meus irmãos, de uma coisa eu tenho certeza: a Bíblia me comanda a pregar o Evangelho, e é isso que eu faço aqui nesse púlpito, e é só isso que eu vou fazer aqui nesse púlpito. Esse púlpito, enquanto for o meu púlpito, não será tribuna de ninguém, de absolutamente ninguém. Esse púlpito não tem posição política. Esse púlpito espera educar a comunidade, para que a comunidade, movida na sabedoria do Espírito, possa votar com consciência diante do Estado de Direito democrático do nosso país. Esse púlpito é o púlpito do Evangelho. Esse púlpito não tem posição partidária. Esse púlpito sequer é meu. Eu apenas estou aqui cumprindo aquilo que me foi dado, a saber obedecer à Sagrada Escritura, e ponto final. Agora, a mesma igreja que pede que os pastores se posicionem diante de assuntos políticos, a essa igreja é mandado pregar o Evangelho, e nós nos calamos. Não é curioso? Essa mesma igreja que pede que os pastores falem sobre política do púlpito, a essa igreja foi comandado compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, e isso nós não fazemos. A grande esquizofrenia invertida do nosso tempo é que nós estamos fazendo aquilo que nós não fomos comandados a fazer, e estamos nos calando diante do Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias pessoas estão morrendo ao nosso lado, sem ouvir do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós estamos entretidos no jogo político do nosso país. Eu não sou porta-voz de político, eu não sou porta-voz de partido. Deus me levantou a ser arauto do Evangelho, e disso eu não tenho vergonha. Eu sei qual é a minha missão, e prometo ser fiel a ela, a vocês e ao Deus que me chamou. Portanto, essa igreja, acredito assim, fornece toda a educação cristã para que você vote bem. É só abrir os ouvidos e ir para a máquina. Fique tranquilo. Eu não preciso, nunca vou dizer: fulano, eu não sou analista político, nem tenho esse cabedal, nem tenho essa pretensão. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: o grande especialista em ética Oliver O'Donovan disse o seguinte, abre aspas: nem toda onda de entusiasmo político merece a atenção da igreja em sua liturgia. Julgar quando questões políticas merecem comentários proféticos do púlpito requer uma cabeça fria e um senso teológico de prioridades. A adoração que os principados e potestades buscam extrair dos homens é uma espécie de excitação febril. O primeiro objetivo da igreja é recusar essa adoração que eles pedem. Há muitas vezes, quando a maior crítica imaginável sobre a política é falar sobre outra coisa. Todo mundo entendeu a citação? Queridos, política é importante, sim, e é importante que nós, como cristãos, aprendamos a nos posicionar no espectro e no cenário político do nosso país com um discurso de paz, de tolerância, de respeito mútuo e, sobretudo, de amor cristão. Mas a política não é a coisa mais importante. A política não é a coisa mais importante. O Evangelho é infinitamente superior em prioridade e importância. E esse púlpito está comprometido com o Evangelho. Diante de Pilatos, Jesus afirmou que era rei. Você é rei? Jesus disse: eu sou o rei. Sou rei de um reino que os olhos não veem. O reino de Deus é invisível, em parte porque ele é futuro, e em parte porque está dentro do coração dos homens. E como é que Jesus funda esse reino que está vivo dentro de cada um de nós? A maioria das nações na modernidade, elas nasceram com atos de independência. A independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, a independência da Argentina. Mas o reino de Deus nasce no coração de cada um de nós por um ato de dependência. É quando você grita assim: dependência e morte do meu eu, é que o reino de Deus começa a nascer sobre cada um de nós, e nós nos colocamos gentilmente sob o governo de Jesus Cristo. Então lembre-se, ao contrário das nações que proclamaram sua independência, nós cristãos proclamamos nossa dependência do governo de Deus. Nós proclamamos que não há nenhum governo sobre nós, nenhuma potestade, nenhuma autoridade, nenhum governo e nenhuma soberania sobre nós, a não ser Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como diria Agostinho: vá, ame,
e faça todas as coisas. Ou seja, se você estiver sob o governo de Jesus Cristo, vá e faça tudo aquilo que você precisa fazer no cenário da política do seu país. Se você está submetido a Jesus Cristo, tudo que você fizer vai ser uma bênção. Vá, ame e então faça todas as coisas. Vamos orar juntos? Jesus Cristo querido, amado, nós queremos afirmar aqui, mais uma vez, Jesus, que nós desejamos e ansiamos viver sob o seu governo, sob a autoridade da sua palavra. Jesus, nós não reconhecemos nenhuma autoridade final sobre a nossa vida. Nós não reconhecemos nenhuma autoridade última sobre nós, senão o Senhor e a sua palavra. Nós honramos, Senhor Jesus, as autoridades que o Senhor há de empossar no dia 1º de janeiro do ano vindouro. Nós acreditamos que de fato o processo democrático foi porta-voz da sua vontade, embora isso nos goste ou nos desgoste, porque assim nos foi ensinada a nossa fé, que nós devemos submissão civil às autoridades que o Senhor instalou, para que elas por sua vez promovam o bem e a paz. Mas Jesus Cristo, nós não reconhecemos nenhuma outra autoridade final, senão você. Jesus nos envia como pacificadores na direção de um país machucado e ferido. Nos envia, Jesus. Nos envia com uma palavra, Jesus, de conciliação, de esperança e de perdão. E se nós temos incorrido no pecado da idolatria política, que o Senhor possa, Jesus, começar uma transformação dentro de nós. Nos perdoa, Jesus. Nós somos portadores da única mensagem que pode dar esperança verdadeira a essa nação. Nós somos portadores da única plataforma de governo que realmente funciona. E no entanto nós temos trocado isso por outras coisas, Jesus. Por promessas de homens, por promessas de partidos, por esperanças humanas. Jesus, nos perdoa. Nos perdoa. Nos ensina, Jesus, a viver sob o seu governo, sob o seu reino. E que nós possamos fazer tudo mais em decorrência disso. Nos ajuda, nos ajuda. Nós oramos humildemente, no nome de Jesus. Amém.